Aleluia. Quem é crente dá um glória. Aleluia. Meu Deus, que bênção. Fique em pé por gentileza. Vamos começar o nosso culto. A turminha do fundo, por favor. Pastora Cristiane. É para parecer que eu mando. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Meu Deus, que dias incríveis nós tivemos aqui. Nós temos até visitante de Olímpia para cá. Recebeu palavra, meu Deus. Que bênção. Amém? Feche seus olhos, queridos. Vamos entrar na atmosfera da qual Deus habita. Aquieta o teu coração. Vamos tirar toda a distração do nosso coração, sabe? Queridos, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho um desafio de manter a minha mente focada em Deus. Eu tenho esse desafio. Às vezes a gente está aqui de corpo presente, mas a nossa mente não está aqui. Talvez no boleto que você tem para pagar segunda-feira. Então eu quero te desafiar a realmente estar de corpo e alma presente nesse culto de adoração ao Senhor. Posso ouvir um amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Papai amado, querido, doce Espírito Santo, nós te louvamos, Pai, pela possibilidade de estarmos na Tua casa, de podermos erguer as mãos, de podermos te adorar. Obrigado, Deus, porque temos um lugar gostoso, Pai, com ar-condicionado. Obrigado porque temos essa equipe de louvor maravilhosa que nos ajuda a conectar o nosso espírito com o Teu. Nós queremos Te engrandecer, exaltar e bendizer Teu santo nome por esse domingo, dia do Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, cerque este lugar com uma fumaça da Tua glória, cerque este lugar com os Teus anjos, com uma redoma de fogo, em nome de Jesus, Deus, que haja a manifestação da Tua glória neste lugar. Nós clamamos por mais de Ti, Deus, nós Te adoramos, nós Te exaltamos e bendizemos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Repreendemos toda obra maligna, todo intento do diabo contra essa igreja, em nome de Jesus. Satanás, você está amarrado, amordaçado em nome de Jesus, e nós proibimos você de agir no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Pai amado, nós entregamos nossas vidas, a nossa mente, nosso coração, entregamos o culto de hoje nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém? Dá um aplauso ao Senhor. Vamos adorar a Deus, amém? Aleluia. Quem está feliz com o Senhor aí, levanta a mão. Só um pouquinho de gente. Quem está feliz com o Senhor aí, levanta a mão. Aleluia. Fala, glória a Deus, Senhor, porque eu estou aqui. Aleluia. Eu Te louvo, eu Te adoro, eu Te exalto, porque só o Senhor é o meu Deus. Agora vira para a pessoa que está aí do seu lado e fala: só o Senhor é o seu Deus e o meu Deus. Aleluia, aplaude Ele aí, glória a Deus. Aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Adore o seu Pai, adore a Jesus. Dê o seu melhor a Ele. Entregue do seu coração em nome de Jesus. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a
Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Ele é o maior. Conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Levanta sua mão e declara: se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia! Aleluia, Jesus! Tu és o maior, papai. Tu és tudo, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tu és tudo. Se o Senhor estiver, não tem o que temer, pois o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é Yeshua HaMashiach, o Senhor é o leão da tribo de Judá, o Senhor é a estrela da manhã, o Senhor é tudo na nossa vida, Senhor. Aleluia! 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 Por toda a minha vida
Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar aos seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia
aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia. Jesus mudou minha sorte. Mais uma vez, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, com um milagre estou aqui. Aleluia! Só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso escudo, só o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Nós te adoramos, Senhor, porque sabemos que quem está à frente é o Senhor. Nós sabemos que é Tu, meu Pai, que cuida de todas as coisas. Tu és o Alfa, Ômega, Tu és a luz em meio às trevas. Tu és a nossa proteção, papai. Tu és aquele que nos vê, nos enxerga, nos ouve. Tu és aquele que não deixa um filho desamparado, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Engrandecido seja o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pode o mar, pode a tempestade, pode o maligno, mas o Senhor está na frente. O Senhor é Deus. O Senhor é poderoso, é o Senhor quem faz. Aleluia, aleluia. Contra o Senhor, meu Pai, não existe nada, porque o Senhor é o maior, o Senhor é o melhor, o Senhor é forte, é grande, é poderoso. O Senhor é a nossa coluna de fogo durante a noite. O Senhor é a coluna de nuvem durante o dia. Aleluia. Oh, aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua
Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Tu és Jesus, tu és, tu és, tu és, tu és. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. O Rei dos Reis, é pro Rei dos Reis, é pro Rei dos Reis, é para o Rei dos Reis, é para Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a majestade, ao único que é digno, Yeshua, 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 aleluia. É tudo para o Senhor, meu Pai, é tudo para o louvor da Tua glória, é para a honra do Teu nome, Senhor, é para o louvor do nome mais poderoso que há, que é o Seu, Papai. Em nome de Jesus, Yeshua, continua a falar com os Teus filhos, Senhor, porque se o mar nos submergir, se algo vir contra nós, a Tua mão está lá, o Teu favor. Nós Te louvamos, Senhor, porque Tu és maravilhoso,
porque tu és forte, porque tu és santo, porque tu és digno. Yeshua, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Elohim, El Shaddai Adonai, Santo dos Santos, Deus forte e poderoso, nós te louvamos, Senhor, porque tu és digno de tudo, porque tu és o leão da tribo de Judá, porque tu és o Senhor dos exércitos, porque tu és a estrela da manhã. Nós te louvamos porque tu és digno. Todo louvor sejam dado ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. É tudo teu, Senhor. O louvor da tua igreja, papai, é a adoração que é oferecida ao Senhor, porque tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Santo, santo, santo. Santo é o nome daquele que venceu a morte, daquele que ressuscitou. Aleluia. Oh, quem Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso. Admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Humilde assim.
melhor do que tudo. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Melhor do que tudo é o teu amor. É melhor do que a prata, é melhor do que o ouro, é melhor do que tudo. Tu és maravilhoso, és sublime, admirável, glorioso, bondoso, justo, santo, fiel, poderoso. És aquele que era, que é e que há de vir. Se você puder, levanta sua mão aí um minutinho e fecha os seus olhos. E do fundo do teu coração, fala: Senhor Jesus, Tu és maravilhoso. Puxa lá do fundo, fala: Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Aleluia, aplaude a Jesus aí. Glória a Deus. Senta adorando, senta louvando, porque Ele é digno. Aleluia.
Amém? Glória a Deus, né? Deus é bom. João 3,16, por favor. Quem conhece esse versículo de cor? Dá um glória, quem conhece. Quem não conhece, estuda a Bíblia. Vamos lá, todo mundo junto? Porque Deus... Aleluia. Romanos 5, 7, por favor. Romanos 5, 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Fala amém. Repita comigo, fala assim: Deus prova o seu próprio amor entregando Cristo. Entenda o seguinte: como é que a gente sabe que Deus nos ama? Qual que é a prova do amor de Deus por você e por mim? Deixa eu te falar um negócio. Ele deu para a gente aquilo que Ele tinha de mais precioso. Sim ou não? Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou mas tanto, que Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, de Romanos 5, a Bíblia fala que Deus prova o amor dele para conosco, justamente porque se tivesse morrido por gente boa, se Jesus tivesse morrido por gente boa, mas Ele morreu por mim, Elcio, pecador, por nós, que erramos e continuamos em errar. Então, eu quero que você entenda, o X da questão aqui é o seguinte: a prova de amor está no dar. Você percebe? Você sabe que Deus te amou tanto porque Ele deu o próprio Filho por você. A prova de amor de Deus por nós é porque Ele deu o próprio Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: o que você tem dado? O que você tem, qual é a prova de amor que você tem feito para Deus? Você já parou para pensar? Porque muitas vezes nós nos relacionamos com Deus por interesse. E está tudo bem. Ninguém chega até Deus porque ama a Deus. Não. Ninguém, vou repetir, ninguém vai até Deus porque ama a Deus. A gente só vai até Deus por interesse. Ou para ser curado de alguma coisa, ou para receber uma bênção, ou porque nós estamos passando num vale, numa tribulação, e você busca Deus porque você quer de Deus alguma coisa. Sim ou não? É assim. Se você não conhece, se você não se relaciona com Ele, como é que você o ama? Você não o ama. Então você busca Deus, você vai atrás de Deus porque você quer receber dEle alguma coisa. Sempre é assim. As multidões iam até Jesus porque queriam ser curadas, porque queriam comer o pão e o peixe que Ele multiplicava, porque queria ver os sinais, os prodígios, as maravilhas. É isso. Mas chega um tempo na vida da gente que a gente tem que demonstrar o nosso amor para com Deus. Chegou um tempo que a gente tem que falar para Deus: Deus, eu te amo. O que aconteceu com Abraão? Abraão ofereceu o próprio filho, Isaac. E aí Deus falou assim: não mata o menino não, porque agora eu sei que você realmente me ama. Você consegue entender, queridos? E muitas vezes a gente não tem
nem a disposição de devolver para Deus, porque é dele, não é nosso, os 10% do nosso salário, o dízimo. Às vezes a gente não tem a disposição de colocar uma semente no reino para alimentar as crianças na África, para alimentar as famílias que tanto precisam na assistência social, para o reino de Deus expandir, para o Instituto Semear, enfim, né, nós temos tantas coisas para investir dentro do reino de Deus. Então, eu quero te fazer essa pergunta: como você tem provado o teu amor para com Deus? O que você tem oferecido para Ele? Amém? Que fique essa pergunta aí no teu coração. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Deus, te louvar, porque nós, pecadores, falhos, mesmo assim o Senhor morreu na cruz por nós. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. E que nós possamos, Deus, também, assim como Abraão fez, e tantos outros homens fizeram, viver por um propósito, juntar tesouros nos céus, porque é lá nossa pátria, é para lá que nós vamos. Então, em nome de Jesus, que essa consciência esteja sobre nós hoje e para todo sempre. Amém. Amém? Você que veio preparado para trazer o seu dízimo e a sua oferta, tem o QR Code no telão ou na frente da tua igreja, e você que trouxe na frente da tua cadeira, e você que trouxe espécie pode trazer para o altar em nome de Jesus. Crianças, venham para frente também, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda a tua mão para cá, querido. Pai amado, nós abençoamos cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que demonstrou através, talvez, de um sacrifício, Deus, porque sabemos que a situação do país não está fácil, é difícil a gente se manter hoje em dia, e às vezes as pessoas abrem mão de um benefício próprio para estar sendo fiel à tua palavra, estar provando o amor para contigo. Então, em nome de Jesus, Deus, abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre cada dizimista e cada ofertante, em nome de Jesus. Nós abençoamos essas crianças, Deus, que o Senhor possa fazer com que o culto seja intencional, cheio da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, crianças. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém que está visitando a gente pela primeira vez? Faz assim, só para eu te conhecer. Sejam muito bem-vindos. Ó, a primeira fileira aqui, que a bênção esteja sobre vocês. Viu? Vamos adorar a Deus junto aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. Mais alguém que está visitando aqui? Não? Pessoal da igreja, a gente quer dar uma lembrancinha para vocês. E sempre que vocês estiverem por aqui, quiserem estar adorando a Deus junto conosco, amém? Sejam muito bem-vindos. Apóstola Márcia, por gentileza. Olha que veinha, gente, que a benção, né? Olha. 52 anos e está bem assim, né? Olha.
Glória a Deus. Estenda a tua mão para cá. Obrigado, Deus, por essa mulher incrível que o Senhor colocou nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor fala poderosamente com ela e através dela. Obrigado por essa voz profética e apostólica que existe na nação brasileira. E nós queremos, em nome de Jesus, nos colocar debaixo desse cuidado apostólico, desse manto, dessa unção que vem dela e do meu Pai. Então, em nome de Jesus, Deus, nós abrimos o nosso coração para receber tudo aquilo que os céus têm programado para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora eu quero dar um conselho para vocês, querido. Sabe a armadura de Efésios? A couraça da justiça, o capacete da salvação. Coloca ele que lá vem pancada. Te amo. Ele fala depois, te amo. A paz, amados. Mas que apresentação linda, hein? Ele coloca todo mundo com medo de mim, hein? Oh, Deus de glória. Tudo bem? Deus abençoe. Cada um em nome de Jesus. Estamos preparados para mais um tempo com Deus? Hoje nós estamos vindo de um tempo tão bom. Quinta, sexta, sábado, nós tivemos aqui cultos poderosos, o aniversário da igreja. Quem pôde estar nos 3 dias, levanta a mão. Quinta, sexta e sábado, aleluia. Quem teve 2 dias, levanta a mão, glória a Deus, aleluia. E um só, quem vem um só, aí, amém. Pelo menos vocês vieram em um, né? Mas Deus é bom e Ele tem nos ensinado tantas coisas e nós temos vivido um tempo bom, um tempo assim que o Espírito Santo está tocando em nossas vidas e a gente tem que aproveitar isso e viver aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Quem concorda diz amém. Amém. Eu quero falar com vocês um minutinho, vou mostrar. Nós tivemos hoje pregando em nossa igreja em São José do Rio Preto pela manhã, levamos o apóstolo Denilson embora e fomos pregar na igreja, voltamos à tarde e Deus tem realizado grandes coisas e feito grandes coisas e nós estamos assim disponíveis ao Senhor e querendo que o Senhor nos use. E nós tivemos no Peru no começo do mês, nós estivemos lá, vocês sabem que nós passamos lá. Eu queria que o pessoal colocasse uma foto, aquela antiga. Nós estivemos no Peru em 2007, não sei se a foto vai estar boa, 2007. Dá uma olhada nessa foto, o Mauri é o último do lado direito. Nós fizemos um encontro aí no Peru em 2007. E quando nós chegamos lá esses dias, eles mostraram essa foto. Este daí foi o encontro dos homens. Agora mostra o outro, é o encontro das mulheres. Aí estão as mulheres, nós fizemos aí este encontro, então eu estou ali no meio com elas. E agora passa outra foto. Esse encontro nós fizemos agora em 2026. É um outro encontro que foi uma grande bênção, e aí estão os homens e as mulheres todos juntos. O Jonathan está com a gente, o Mauri e eu estamos lá no meio deles. Agora, passa só aquele 1 minutinho de vídeo do que foi feito lá no encontro, a Missão Peru. Tem som? Tem uma música aí. Uma música peruana. Tem não. Mas que tem. Mas que desapareceu. Aí está a pastora Giovana. Nós estamos lá, na igreja dela, trabalhando com líderes, com mulheres, trabalhando na praça, orando com o povo. Nós estamos comendo com os irmãos, ali, eles com alegria. Nós andando por meio do lugar, ali.
comendo lá na casa da pastora, e aí nós estamos fazendo um culto, reunião de mulheres, e aí elas estão dançando, tem a música, mas não está aparecendo. Aí nós estamos no culto, ungindo a pastora Giovana, pastora, e Mauri pregando, os homens, e o aniversário da igreja, 7 anos, aí é o local do encontro que nós estivemos, numa casa de madeira, num recanto que nós estávamos, e nós demos todas as ministrações do encontro, eles dançaram muito com alegria, e comemos a comida diferente, comida peruana, aí ministrando, batismo do Espírito Santo, apareceu, no fim, a hora que o avião foi embora, apareceu a música, ficou só no final, já está bom, apareceu só um pedacinho. Por que eu passei isso daí? E eu passei isso daí, porque hoje eu iria pregar, e quando eu, de manhã cedo, orando pelo culto da noite, eu comecei a pensar na pregação, e lá no primeiro encontro que nós tivemos, na hora do batismo do Espírito Santo, nós precisávamos de uma música do Espírito Santo. E eles passaram uma música para a gente, que eles não sabiam as nossas músicas aqui, que eram relacionadas com o batismo do Espírito Santo. Então, nós pedimos para eles cantarem uma música. E eles cantaram uma música, e essa música ficou gravada no meu coração. E hoje pela manhã, a música veio ao meu coração. E eu não vou cantar, porque é a equipe que canta, né? Não sou eu. Mas ela fala: vem Espírito, vem, e enche-me, Senhor, com a tua preciosa unção. Vem Espírito, vem, e enche-me, Senhor, com a tua preciosa unção. Aí diz assim: purifica-me, lava-me, restaura-me, Senhor, com o teu poder. E fala novamente: purifica-me, lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor, eu quero te conhecer. E essa palavra ficou, lá eles falam, te quero conhecer, eles falam, te quero conhecer, e eu quero te conhecer, né, no nosso português. E essa palavra ficou, eu quero conhecer o Espírito Santo. Vem Espírito, vem. Feche os teus olhos. Você conhece o Espírito Santo? Ele habita em você? Ele está em você? Ele é o teu companheiro, consolador? Ele fala com você? Você ouve o Espírito Santo? Você obedece à voz do Espírito quando ele fala com você? Você teve já experiências com o Espírito Santo? Essas experiências marcaram a sua vida? Algum dia o Espírito Santo te falou algo que você deveria fazer e você cumpriu? Você quer conhecer o Espírito Santo? A pergunta é essa: Senhor, em nome de Jesus, é o teu Espírito, Senhor, que faz todas as coisas. Manifesta, Senhor, diante de nós. Nós queremos te conhecer, queremos saber, Deus, o que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, vem, Senhor, com a tua preciosa unção, Espírito Santo. Vem purificar-nos, lavar-nos, renovar-nos, restaurar, mas com poder, Senhor, porque nós queremos te conhecer. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Por favor, Ezequiel 36, versículo 25. Põe para nós aí, Ezequiel 36, 25. Você vai ver que o Senhor já lá
no Velho Testamento já dizia que iria colocar o Espírito dele em nós. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aleluia! Ali em Ezequiel, o Senhor já estava falando para o povo dele que ele iria colocar o Espírito dele e mandaria o Espírito para estar conosco. Então nós já temos uma promessa dessa. Vai para João 14, por favor. Agora vamos ver lá Jesus já falando sobre o Espírito Santo. Eu não falei o número, né? 14, 16, por favor. 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, que chique. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem que o Pai vai enviar? O Consolador. O outro. Depois o 16, o 17, agora o 26. Não li o 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo pode receber? Não. Porque não o vê, nem o conhece. Presta atenção. O mundo não vê o Espírito Santo. O mundo não conhece o Espírito Santo. Mas e vós? E vocês? Conhece? E vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha que tremendo. Vai para o 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Volta para o 26, por favor. Presta atenção. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha a importância de nós estarmos conectados e conhecermos o Espírito Santo. Pensa um Deus que está conosco, nos ensinando todas as coisas e nos fazendo lembrar. Quantas coisas nós esquecemos e que são importantes e que nós temos que fazer, mas nós temos o Espírito Santo para nos lembrar. Nós temos Ele para nos ensinar todas as coisas. Quantas coisas nós não sabemos como resolver e de repente o Espírito Santo vem e nos conduz com sabedoria, dando palavra de conhecimento, palavra de revelação. Quanto é que é importante a gente saber que o Espírito Santo habita na gente e que a gente tem Ele nos orientando e nos ensinando. João 15, 26, Ele é um Espírito da verdade. É o Espírito da verdade, quer dizer que é tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro. 15, 26, pois, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que nós podemos confiar totalmente, que está conosco, que é o nosso Deus, Ele é um Deus disponível para todos nós, mas nós devemos conhecê-lo, nós devemos buscá-lo, nós devemos estar atentos. Lá em Atos 2, quando tem a descida do Espírito Santo, lá no Pentecoste, lá, Atos 2, 1, 4, lá houve aquela mudança tremenda, todos foram cheios do Espírito Santo e todos oravam em línguas, estavam ali
com toda a igreja numa unidade, numa comunhão, e a descida do Espírito Santo vem. Nosso desejo é que a igreja viva assim. Nós temos que ter essa vontade, esse desejo de nós ficarmos cheios do Espírito Santo e termos as revelações. Vocês viram as revelações dos profetas aqui? Quando os profetas vieram pregar, falar o nome das pessoas. Quantas pessoas que você ora são curadas? Quantas pessoas que o Espírito Santo te mostra, você faz alguma coisa especial? Tudo isso é muito importante. Então, quando o Espírito vem, há uma mudança. Davi teve essa transformação. Lembra quando ele fala lá no Salmo 51, 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi estava querendo essa mudança, pedindo a Deus. E aí, lá nesse Salmo, no 51, põe o 2, por favor. Lá Deus mostra o Salmo 51, 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aqui está o texto, a parte da música que nós vimos para conhecer o Espírito Santo. Quando fala em purificação, lavar, renovar. Então, lava-me, purifica-me. O salmista está dizendo aqui, Davi está dizendo. Mas vamos pensar, o que contaminou Davi? O que contamina a gente? O que contamina a gente vem de dentro da gente. Lá em Marcos 7 fala, o que contamina a gente, Marcos 7, 20 fala, é aquilo que está lá dentro da gente, isso que contamina, procede do interior da gente. Então, nós temos, quando Davi fala assim, renova dentro em mim um espírito inabalável, é porque ele quer que o espírito dele não se abale com as coisas internas, para que ele peque, para que ele não receba a bênção do Senhor, a graça do Senhor, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, falando com ele. Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Agora, Deus, Ele quer limpar as nossas intenções, Deus quer nos purificar, para a gente conhecer mais e mais. Agora, o que tem dentro de mim, que pode estar, que precisa mudar? Talvez eu tenha raiva, orgulho. Você tem que olhar para dentro de você. O que está, às vezes, impedindo de você fluir mais no Espírito Santo? Conhecer mais, ser mais usado. Então, vê se você tem mágoa, raiva, culpa, ressentimento, orgulho, vaidade. O que é? Pensamentos, às vezes, ruins, feridas de alma que te segura. O Espírito quer limpar a gente. A gente precisa conhecer mais, porque quando você abre o teu coração, você abre todos os compartimentos da tua vida. Todas as janelas da tua vida têm que ser abertas. Às vezes a pessoa esconde alguma coisa e aquilo está contaminando ela, não está deixando o Espírito fluir na vida da pessoa. Então, olha lá dentro, vê se tem algo que o Senhor possa revelar. E quando o Espírito Santo revela, Ele revela é para curar. Ele quer curar a gente. Ele não quer que a gente fique sem cura. Por isso que lá em João 10, 1 João 1,9 fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos libertar de toda injustiça. Mas nós temos que confessar. Então o Espírito Santo, às vezes, quer fazer uma limpeza na gente. E a gente tem que deixar, porque Ele está lavando a nossa vida, a nossa alma, está purificando a gente. E nós temos que pedir isso também, porque aí nós vamos dar abertura para o Espírito Santo fazer aquilo que tem que fazer. Agora, nós podemos também ser renovados, porque às vezes você precisa de uma renovação. Às vezes você está espiritualmente cansado. Está cansado, não está conseguindo orar, não está conseguindo, às vezes, ler a Bíblia. Está um cansaço espiritual, porque tem muita coisa no mundo. Tem muito online, na internet, tem muito TikTok, tem
muito zap, tem muitos filmes, tem muito trabalho, tem muita família, tem muita coisa. De repente nós estamos espiritualmente cansados e deixamos o Espírito Santo de lado. Fica aí um pouquinho, que eu estou ocupado. Né? Fica aí, que eu estou ocupado. Às vezes a gente está assim, e nós vamos ver que nós estamos perdendo a alegria. Porque a alegria vem de dentro, a alegria vem do Espírito, é um fruto do Espírito e a alegria. E de repente está perdendo. Por quê? É muita coisa para fazer. E às vezes nós estamos servindo a igreja, servindo a obra de Deus, servindo até a família, servindo as pessoas sem prazer nenhum. Então, não tem vontade, trabalha na marra. Às vezes vem na igreja, porque senão o pastor Leonardo vai ficar bravo. Ou quem fica bravo sou eu, né? Liga e fala, você não veio, né? Por que você não veio? Estava cansado. Né? Então, você vê que às vezes está cansada a pessoa. E aí, você fica com esse coração cansado, não tem às vezes forças para orar, né? Lá em Tito 3:45, põe para mim. Não, 4, não é 45 não, 4. Tito 3, o 4. Coloca ele aí. Você precisa de uma lavagem regeneradora do Espírito Santo, uma renovação, é isso que precisa. Tito, pois aí, 3, 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, o 5. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha que tremendo. Você falar que tem uma lavagem em nós, regenerando, renovando, através do Espírito Santo. Pensa bem, quando o Espírito Santo vem e faz essa limpeza na gente, renovando, regenerando, nós temos esperança, gente. Nós não podemos ficar como um povo triste, um povo sem Deus, um povo que às vezes reclama, sabe? Um povo que às vezes parece que está sem força. Não, nós temos que entender isso. Lá, a Bíblia fala que nós não podemos desanimar. 2 Coríntios 4, põe aí. 2 Coríntios 4:16. Quando o homem exterior se corrompe, o que acontece? 2 Coríntios 4:16, está certo? Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Quer dar um aleluia, um amém? Aleluia, amém. Eu profetizo na tua vida uma renovação do teu interior, que você não vai desanimar em nome de Jesus, que o teu homem interior vai estar se renovando dia após dia, em nome de Jesus, sem desânimo, em nome de Jesus. Então, se você está cansado, com choro, está no deserto, Deus está te renovando hoje, em nome de Jesus. Fala, é tempo de Deus na minha vida. As coisas para trás ficaram, tudo se fez novo. Então presta atenção. Às vezes você passou por um deserto, mas esse deserto que você passou não vai cancelar a tua promessa, não. Deus te deu uma promessa? Vai cumprir em nome de Jesus. Fala, eu vou cumprir a promessa do Senhor em nome de Jesus, junto com o Espírito Santo. Agora, existe luta, sim ou não? Toda luta tem um propósito, não tem? É um processo. Só que a luta também não vai cancelar a promessa. Vamos passar por lutas, mas ela não cancela. Então, nós temos que ficar firmes. Agora, e o cansaço? Você está cansado. Será que Deus terminou a obra na tua vida? Será que você já vai morrer? Ai, Senhor. Você vai falar assim, combati o bom combate, Senhor. Paulo, né? Apóstolo Paulo. Combati o bom combate, Senhor. Estou cansado,
Senhor. Estou cansado. O apóstolo Paulo acho que não falou isso de jeito nenhum. Mas Deus restaura. Fala, Deus me restaura. Deus quer restaurar aquilo que foi quebrado em nossas vidas. Coisas quebradas. Às vezes foram quebrados na tua vida relacionamentos. Sonhos que você às vezes teve foram quebrados. Esperança que às vezes você tinha. Ministério que Deus te falou e até hoje não cumpriu. Alegria da tua vida. Às vezes fé que você tinha. Foram quebrados isso daí. Relacionamentos, confiança que você tinha. Identidade, até a tua identidade deu problema. E aí vem a boa notícia. O que Joel fala lá? Restituir-vos-ei o quê? Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Aí, vai lá, é Joel 2:25. Restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto. Então, aí existe restituição. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Então você tem que ter essa esperança de a restituição. Diga, o meu Deus vai me restituir aquilo que eu perdi, em nome de Jesus. Agora, o teu passado não pode determinar o teu futuro. Você não vai ficar enfiado lá naquele problema que você não recebeu lá para trás. Olha para frente, eis que tudo se fez novo. Olha para as bênçãos da frente. Ou você vai ficar olhando só para trás? Não. Agora, presta atenção, nós vamos ser restaurados, restituídos, quando a gente deixamos o Espírito Santo agir em nós. Fala, eu vou deixar o Espírito Santo tocar em mim. Agora, tocar até nas feridas. Difícil. A gente não quer tocar nas feridas. A hora que mexe com ferida, dói. Para que eu vou tocar em ferida? Mas, às vezes, você precisa deixar essa situação do lado e deixar o Espírito Santo tocar nas feridas. Porque, às vezes, você quer uma restauração, mas não quer deixar o tratamento acontecer. Você tem que deixar o processo, o tratamento. Às vezes, você quer uma cura, mas você não quer tocar na ferida. Então, está lá o baita do tumor que tem que rasgar para sair o pus para ser curado. Não quer. Assim é a alma, às vezes. Tem alguma ferida ali tocada que você não quer mexer. Mas Deus precisa restaurar. E o Espírito Santo é que vai trabalhar na tua vida. Nós queremos, às vezes, mudança na nossa vida, mas as mudanças, a gente tem que abrir mão de coisas velhas para ter o novo, e a gente não quer abrir mão. A gente quer ficar com as coisas velhas, tudo agarradinho. É difícil. Às vezes Deus quer dar um novo tempo, uma nova estação para a gente, e a gente não quer largar da velha estação. Você quer ficar só no verão? Não quer o outono, inverno, a primavera, nada? Não, tem que deixar, são os tempos. Aí, quando vier o Espírito da verdade, que a Bíblia fala, que é o que nós lemos, ele vai nos conduzir a todas as verdades de Deus. E aí você vai sendo curado, tratado, restaurado. É aquela música, purifica-me, purifica-me, e lava-me, renova-me, restaura-me, eu quero te conhecer. Quase que eu cantei. É desse jeito que lá cantava. Agora, quando o Espírito Santo vem, a música fala, cadê a música aqui? Deixa eu ver o texto da música aqui. Ela fala assim, vem Espírito, vem e enche-me, Senhor, com tua preciosa unção. O que vem? Preciosa unção. Aí o Espírito vem e a unção que vem sobre nós. O Rodolfo recebeu uma unção preciosa, não recebeu, Rodolfo? Não foi? Um poder de Deus. Até eu vi, você estava hoje aqui,
poderoso na presença do Senhor, louvando a Deus. Não estava reteté ele de tão abençoado? Uma bênção. Recebeu essa unção. Agora, quando a gente recebe, quem recebeu a unção aqui? Quem recebeu a unção nesses dias aí que nós tivemos? Quem já recebeu unção assim, ó, receba em nome de Jesus a unção do Espírito Santo, já, né? Agora, você sabe por que você recebe essa unção? Diga assim, eu recebo a unção para servir. Amém? A unção não é para você ter um título. Eu sou um vice-querubim. Eu sou isso, né? Sou aquilo. Não é título, não é posição, né? Não é para você pegar o microfone, tá vendo? Não é reconhecimento. A unção é para servir. Diga, a unção é para servir. Agora fala assim, unção é a capacitação do Espírito Santo para cumprir o propósito de Deus. Pois é, lá em Lucas 4,18, quando Jesus fala, o Espírito de Deus estava sobre mim, e ele fala, o que ele ia fazer? Estava relacionado com o serviço. Ele ia levar as boas novas, está em Lucas 4,18. Ele ia levar as boas novas, proclamar o evangelho aos pobres, restaurar a vida das pessoas e anunciar o ano aceitável do Senhor. Tudo isso porque a unção estava sobre ele. Olha aí, é serviço. Então diga, põe a mão na tua cabeça, fala, Senhor, unge-me, unge-me. Deus vai te ungir. Deus está te ungindo. Fala, vem Espírito Santo, vem sobre mim. O Espírito Santo vem sobre você. Ele vem. Agora, presta atenção, o poder do Espírito Santo, ele nos capacita. Quando você recebe poder, lembra lá de Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, lembra bem, quando as pessoas estão na igreja e estão aqui orando, recebendo o Espírito Santo, é uma bênção, porque estão sendo tratados, abençoados. Agora que você ora em línguas, você recebeu o batismo do Espírito Santo? Quem já fez encontros recebeu? É algo assim mesmo? Será música. Eles foram para o Peru também, olha lá, ó. Fizeram a música lá que veio do Peru. Vocês são formidáveis, viu? Ô, meninada. Glória a Deus. Depois nós vamos cantar ela em português a hora que o pessoal do louvor cantar. Vai ser ótimo. Então presta atenção. Poder para quê que você tem? Para que você vai ter poder? Fala, testemunhar. Cumprir minha missão. Você vai fazer isso. Por isso que você vai ter esse poder. Para testemunhar, cumprir a tua missão. Agora, você vai entender que se você está cansado, Deus vai te trazer um renovo. Se você está ferido, Deus vai te curar. Então, se você está pressionado numa pressão muito grande, Deus vai te dar um escape, né? Agora, põe a mão no teu coração. Fala assim, Senhor, cria em mim um coração puro e renova-me um espírito inabalável.
Então Deus quer te trazer um coração novo e um espírito inabalável, tá? E você vai receber em nome de Jesus. Agora, junto com o Espírito Santo, o que você vai ter? Uma alegria muito grande. Porque Deus restaura a alegria. Lembra quando Davi falou lá no Salmo 51, 12? Restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Então, quando o Espírito Santo está em nós, a gente fica com uma alegria muito grande. Eu lembro quando eu fui batizada no Espírito Santo em 1992, em São Paulo, com o pastor David Robinson. Eles puseram a mão na minha cabeça, falaram, declararam e profetizaram e oraram para que eu recebesse o batismo do Espírito Santo, e eu recebi. E eu comecei a orar em línguas. Pensa um tempo que foi precioso. Eu tinha uma alegria que podia acontecer com tudo. Eu estava alegre, feliz, eu estava orando, eu estava lá orando em línguas, e aquilo lá parecia que você estava assim, flutuando. Foi algo especial que Deus fez em mim. Agora, a partir do momento que você recebe um batismo do Espírito Santo e uma unção poderosa do Espírito Santo, você passa a ter um poder muito grande para curar enfermos, libertar cativos, orar por vidas. Você tem vontade de evangelizar, você tem vontade de ganhar a tua família, os teus colegas. O Espírito Santo te move para você fazer tudo isso. E você fica nessa animação, porque dentro de você, o Espírito Santo mora. Nós somos templo do Espírito Santo. Você já imaginou dentro de você ter um Deus, um Espírito Santo lá dentro? Que poderoso que é. Você já imaginou? Que tristeza é para quem não tem. Eu às vezes faço exercício, faço hidro com um monte de mulheres, e eu olho para aquelas mulheres e falo: Senhor, será que elas vão para o inferno? Senhor, é difícil. As pessoas, você vai pregar o evangelho, você vai falar, ainda mais você que é pastora, elas já pensam que você vai querer trazer elas para a igreja. É isso. Então, você vai falando, mas você olha e fala: Senhor, tem misericórdia. Olha quantas vidas precisam do Senhor, precisam ser salvas. Como que nós vamos fazer para salvar esse povo? As pessoas são acomodadas, queridos. Não parece que não tem fome e sede da palavra. Se você olhar hoje na igreja, tantas cadeiras estão vazias. Ontem estavam lotadas. Agora, por que eu vim ontem e eu não venho hoje? Num culto de adoração, de louvor da família. Às vezes você fala: Jesus, o que está acontecendo com o povo? Com as pessoas? Parece que não tem fome e sede de estar perto do Senhor. Não querem ter essa presença de louvar, de adorar. Nós estamos aqui para cultuar um Deus, para honrar um Deus. Nós louvamos, abrimos a nossa boca para louvar, para adorar a Ele. Ele merece toda a nossa adoração. E nós às vezes negligenciamos isso, entristecemos o Espírito Santo. E o meu coração dói. Eu vejo minhas amigas e eu vejo o pessoal da igreja às vezes. E isso daí é algo assim que Deus vai nos colocando, porque Ele quer que a gente abençoe as vidas, que fale do amor dEle, e que essas pessoas sejam firmes na fé. O Espírito Santo, Ele quer nos restaurar para a gente dar frutos, e esses frutos são os frutos que permanecem. Então nós temos que frutificar, e para dar frutos, nós temos que fazer a obra do Senhor. O que são os frutos? Nós vamos levar as almas para Jesus, nós vamos ganhar filhos de Deus, para eles virem para a casa do Senhor, tá? Então eu quero liberar sobre você uma palavra profética. Levanta a tua mão.
Se você está cansado, Deus vai te renovar hoje em nome de Jesus. Se você errou em alguma área, Deus vai purificar a tua vida em nome de Jesus. Se algo morreu na tua vida ou quebrou, Deus vai restaurar em nome de Jesus. Põe a mão no coração, fala: a graça do Senhor me basta. Porque o Senhor diz: a minha graça te basta. Então, a graça de Deus é suficiente para nos purificar, para nos renovar, restaurar, encher-nos do Espírito Santo. Você está preparado para receber essa graça do Senhor? Você está preparado para receber hoje? Amém? Amém? Então, eu quero fazer um apelo na tua vida. Eu quero que você, que vai fechar os teus olhos e vai falar para o Senhor aonde que você está cansado, em que área da tua vida que você cansou, qual é o momento que você cansou, que foi ferido. Fala ao Senhor. Área do teu cansaço. Olha agora o Espírito Santo te renovando em nome de Jesus, trazendo uma fortaleza para você. Aonde você estava fraco, Deus está te fortalecendo, e esse cansaço vai sair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora pensa onde que você tem culpa. Aquilo que o diabo fala para você, você é culpado disso. Você fez isso errado. Ou que você lembra e te dói. Aonde tem essa culpa? Você está sendo purificado agora em nome de Jesus. O Senhor está liberando, tirando essa culpa que o diabo tem te colocado em nome de Jesus, para que você seja restaurado e limpo e não seja totalmente destruído pelo diabo, porque ele quer destruir as vidas, mas ele está repreendido em nome de Jesus. Aonde é que tem feridas em você? Feridas da alma, ou no físico, ou no emocional. Aonde que estão essas feridas? Coloca diante do Senhor. Lembra delas e fala: Senhor, restaura-me. Restaura-me agora, Senhor. Olha para essas feridas sendo colocadas diante do Espírito Santo. E o Espírito Santo trazendo uma cura. Trazendo uma cura. Limpando essas feridas. Limpando esse mal. Tirando em nome de Jesus. E te restaurando. Em nome de Jesus, e essas feridas caem por terra. Agora olha onde que você perdeu a alegria algum dia, que te entristeceu, e que você nessa tristeza você ficou tão chateado, perdeu a alegria. Agora, em nome de Jesus, o Senhor está restituindo essa alegria na tua vida, a alegria da salvação, a alegria da salvação em nome de Jesus. Agora, em quantas vezes você vai pensar que você não foi usado por Deus, você negligenciou, ou falou não, ou teve algum problema e você não foi usado por Deus, Deus não te usou para fazer alguma coisa. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje o Senhor está te ungindo, capacitando para você ser usado pelo Senhor. Você ser uma bênção nas mãos do Senhor, e onde o Espírito Santo te falar, Ele vai te renovar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, unge, Senhor, essas vidas e capacita essas vidas. Renova, Senhor. Traga alegria. Alegria da tua salvação, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nosso corpo é Espírito Santo. É o templo do Espírito Santo. O Senhor nos traz, Deus, uma purificação, uma renovação, uma restauração, e nós, em nome de Jesus, estamos sendo limpos, renovados, perdoados. O Senhor está renovando a nossa fé, nossa esperança, nossa alegria,
nossas forças, restaurando, Deus, tudo aquilo que estava quebrado, os sonhos que tínhamos, a alegria da salvação, o desejo de orar mais, de ler a palavra, de ter intimidade com o Senhor. Senhor, faça um milagre nas nossas vidas. Vem, Espírito Santo, nessa noite e renova cada vida aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu quero que você fique em pé e você vai, num louvor, o Espírito Santo vai te tocar. Nós vamos louvar o Senhor e o Espírito Santo vai tocar na tua vida. Esteja preparado para uma unção especial na tua vida hoje do Espírito Santo. Você que não ora em línguas, em nome de Jesus, você vai orar em nome de Jesus. Nós vamos estar ministrando para você o batismo do Espírito Santo, para você orar em línguas, para ter unção e poder. Se você nunca recebeu, você recebe nessa noite em nome de Jesus. Você vai ser usado pelo Senhor para uma obra que o Senhor quer te usar específica. Aonde você está plantado é ali que Deus vai te usar. Pode olhar com os olhos da fé, porque Deus tem um plano na tua vida. Esse plano que Deus tem, Ele vai cumprir, porque as promessas do Senhor são verdadeiras. As promessas são verdadeiras. Não duvide daquilo que Deus faz, porque Deus é Deus. Não há outro Deus como nós. Ele é o único. Diga, Ele é o único. Ele é o Senhor, o meu Salvador, o meu Jesus, o meu Redentor, Senhor da minha vida, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era e há de vir. O Senhor, o meu Deus, há de suprir em Cristo cada uma das minhas necessidades e vai me ungir com óleo de alegria, com a paz que Ele me dá. Ele vai me ungir para fazer a obra dEle. Onde eu for, eu serei usado pelo Senhor. O Senhor vai abrir as portas e ninguém vai poder fechar. E o Senhor fecha aquelas que Ele quer fechar. O Senhor é Deus. Ele é soberano sobre a minha vida. E eu recebo agora tudo que Ele tem. Pela fé, põe a mão no teu coração, fala: eu recebo tudo que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Agora você vai louvar o Senhor e o Espírito Santo vai falar com você. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o teu poder, vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra
outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar, com teu venha nos ungir, e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, Deus, faz de novo, faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo, faz de novo. O teu povo ama a ti. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos, Deus. Venha outra vez e venha outra vez aqui. O que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Começa a orar em línguas. Você que ora em línguas, começa a orar no Espírito. Olá, Shabalaya Suri Shayas. Começa a orar no Espírito. Começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas. Receba aí. Começa a orar em línguas. Começa. Você que quer ter uma experiência com o Espírito Santo e quer vir à frente, você está livre para vir agora. Venha para frente, você que quer ter uma experiência.
E vocês que oram em línguas, saia do seu lugar e começa a ministrar com os irmãos agora. Profetiza agora. Levante agora na unção do Espírito. Seja usado pelo Espírito Santo. Seja usado pelo Espírito Santo. Saia do teu lugar agora. Ministre com as pessoas. E aqueles que querem o batismo do Espírito Santo, nós vamos orar. Pastores, venham ministrar aqui com esse pessoal que está na frente. Pastores, venham, ministre aqui o batismo do Espírito Santo. Venha você, ore agora, ore, saia, não fique parado. Você pode orar pela pessoa do teu lado, pela pessoa que está aí. Não fique parado, você pode ser usado pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é que manifesta, não somos nós, mas é o Espírito Santo. Venha, venha receber uma unção específica do Espírito. O Espírito do Senhor é cavaleiro, o Espírito do Senhor unge os teus lábios. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor estará te visitando. Você que precisa de uma cura, venha que o Espírito Santo está curando. É uma ação do Senhor sobre as nossas vidas. Não fique parado, você é usado pelo Senhor. Deus está te restaurando, Deus está te renovando. Você é corpo de Cristo. Você não é uma peça sozinha. Você é uma bênção do Senhor. Comece a ministrar com as pessoas. Comece a declarar sobre a vida das pessoas, para que sejam usadas, batizadas, curadas. Libere a unção que está sobre você. Não tenha receio, porque é o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo. Não somos nós. É Deus em nós. Mexendo na tua vida, está te curando, está trazendo ousadia. Não tenha medo, Deus é com você, Deus está com você. Abra a tua boca, ore em línguas, ajude o teu irmão, ajude o teu irmão, ore por ele na necessidade dele, profetiza sobre a vida dele. Não fique estático, mas creia no poder do Senhor. Creia na unção do Senhor. Deus é Deus e faz da forma dele, do jeito dele. Em nome de Jesus. Derrama a tua glória, derrama a tua glória, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama, 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 enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama Glória, derrama a sua glória. enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Sente-se, por favor. Glória a Deus. Doce Espírito Santo. Sabe, querido, que você possa carregar essa presença por onde quer que você for. Por isso que a Bíblia fala: andai no Espírito. Quando a gente anda no Espírito, a gente carrega essa presença gloriosa do próprio Deus sobre nós. Amém? Vou dar alguns recados rapidinho. Amanhã, dia 17, nós temos o Café com os Pastores. Você que é visitante nessa igreja, que está vindo há pouco tempo e ainda não participou do Café com os Pastores, por favor, nós queremos te conhecer e queremos também que você conheça a Yamir. É aqui na igreja, amanhã às 19h30, amanhã às 19h30, aqui na igreja, Café com os Pastores. Você é nosso convidado para tomar um cafezinho, comer um bolinho e a gente se conhecer melhor. Amém? Dia 18, terça-feira, tarde com Jesus. Quinta-feira, dia 20, nós temos o culto resgate. Nós estamos numa série. E alguém sabe quem que vai pregar nessa próxima quinta? Hã? É uma pastora que eu também não conheço, né? Não tem, põe o cartaz aí pra gente. Quinta-feira, dia 22, círculo de oração de mulheres, das 7 às 8 horas da manhã. Também no dia 22, no sábado, culto dos jovens, às 19h30. Dá um glória aí, Rodolfo.
jovens, culto no dia 22. Dia 23, domingo, tem o culto de ensino, culto à noite, às 19 horas. 29/8, nosso último sábado do mês, temos a nossa torre de oração. Pastor Rogério Minus, pastor, dá um glória aí. Da meia-noite até às 6 da manhã estaremos orando. E se você sair, está com fome, que eu sei que você está com fome, passa na cantina. Temos uma cantina aí para te servir, e a renda dela vai ser voltada aí para o reino de Deus. Amém? Fique em pé, por favor. Vamos encerrar esse culto antes das 9, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, nós queremos te louvar, Deus, por essa palavra, por tudo que aconteceu aqui, a tua presença nesta igreja, Deus. Nós te louvamos, te engrandecemos, exaltamos o teu santo nome. Em nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa que está com a mão estendida, Deus, em sinal de rendição, em sinal de receber as bênçãos. E nós, em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra que fala: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então, em nome de Jesus, eu estou pedindo, Deus, que o Senhor derrame uma bênção sobre cada pessoa que está com a sua mão estendida. Pai, aquele que está cansado, renove as forças. Aquele que está desanimado, volte a animar, Deus, volte o vigor. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa estar restituindo tudo aquilo que foi roubado pelo devorador, pelo migrador, e que em nome de Jesus a tua bênção esteja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz hoje e para todo sempre. E só quem crê, diga. Dá um abraço gostoso nessa pessoa linda do teu lado. Deus te abençoe, querido. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus.